Interessante esse perfil que o Caio nos traz de Davi Alcolumbre, olhando para trás, porque é importante olhar para trás e entender um pouco mais de onde vem esse senador que veio ganhando tanta força ao longo do tempo. Você já acompanhou com a repórter Carol Rosito como vai ser a votação, tanto na Câmara dos Deputados, votação eletrônica, mas para o Senado, a votação é no papel, na cédula de votação, é mais tradicional. E exatamente nessa votação de papel, que tem uma história interessante, e eu volto a conversar com o Caio Junqueira, que vai nos trazer os detalhes dessa história da primeira vitória de Davi Alcolumbre em 2019. Só para explicar para vocês, 81 senadores votaram. E aí aconteceu o que, Caio, quando abriu a urna para contar esses votos? Tinha 82 votos, né? Virou folclore, né? Das grandes histórias aí, tristes até, né? Da política brasileira. Porque como que uma eleição, senador, né? Quando a gente trata de Senado Federal, a gente está falando de ex-presidentes da República, de ex-governadores, são os políticos mais experientes do Brasil, estão ali no Senado Federal, né? Que eu estou aqui no Salão Verde, na Câmara dos Deputados. Mas o que aconteceu? Eu cobri essa eleição, morava aqui em Brasília nessa época. Essa eleição começou na sexta-feira, Márcio, e ali já tinha um debate muito grande do voto ser aberto ou ser fechado. Isso acabou indo para o Supremo Tribunal Federal, o principal adversário do Davi, até na época, que pleiteava, mas outros senadores pleiteavam também. Simone Tebet, por exemplo, ministra, pleiteava, e o Renan Calheiros era o que operava para voltar ao cargo pela quinta vez naquela época. E aí tinha esse debate, porque o voto aberto, em tese, era contra, prejudicava o Renan, favorecia os outros, tinha um movimento ali dos bolsonaristas, né, de quererem tirar, vamos dizer assim, a velha política, que na cabeça deles estaria representada pelo Renan. Ou seja, começou na sexta-feira, voto aberto ou voto fechado, teve uma questão regimental, foi para o Supremo Tribunal Federal, a eleição jogou para o sábado, ou seja, no sábado nós, repórteres, voltamos aqui, passamos o dia aqui no Senado Federal, ali na galeria, acompanhando essa eleição, e aí foi feita a votação. Essa votação foi feita numa caixa de madeira, todos os senadores votaram, na hora que abriu, tinha ali um voto a mais, ou seja, teve uma fraude na eleição, que acabou depois levando a vitória do Davi Alcolumbre. Sem falar que tinha uma questão ali, o grupo do Renan brigando muito com o Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre era o presidente interino daquela sessão, sentou na cadeira, não queria sair de jeito nenhum. Daí a senadora Cátia Abreu foi até a mesa ali, pegou a pasta do Davi Alcolumbre e saiu pelos corredores aqui do Senado. Foi ali uma pasmaceira, na verdade, ali, e chamou muita atenção tudo o que aconteceu. O caso nunca foi elucidado, eu cobri muito esse caso ali, que ele acabou sendo levado para a Corregedoria, para a Polícia do Senado, as câmaras foram analisadas, mas nunca ninguém foi punido, como costuma acontecer em muitos casos aqui no Congresso Nacional, né? Essas casas aqui, as duas casas, a Câmara e o Senado, são muito corporativas, elas se protegem, elas se defendem muito, e naquela eleição teve a fraude, mas até hoje a gente não sabe por quê e os responsáveis.